Imagine descobrir que todos os problemas da sua vida, absolutamente todos, foram criados pela sua própria consciência. Pareceu chocante. Mas foi exatamente isso que Neville Goddard revelou em uma de suas palestras mais profundas. Quando perguntaram qual era o maior mandamento, a resposta foi simples. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas poucos percebem o verdadeiro significado disso. Se existe apenas um Deus, e esse Deus se chama Eu Sou, então existe apenas uma causa para tudo o que acontece na sua vida. A tempestade. Os desafios. As perdas. E também a paz e os milagres. Neste vídeo, vamos revelar o significado oculto da história bíblica em que Jesus Cristo acalma uma tempestade. Segundo Neville, essa não é apenas uma história. É uma parábola sobre o poder da sua imaginação e sobre o momento em que o Deus adornado dentro de você desperta. E quando isso acontece? Uma tempestade da vida simplesmente desaparece. Se eu conseguir convencê-los esta noite a aceitarem isso como o fundamento de suas vidas, creio que posso afirmar com segurança que encontrarão nisso uma liberdade que jamais conheceram. E é esta. É bem simples. Quando perguntado qual era o maior de todos os mandamentos, ele respondeu: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. À primeira vista, você pode pensar: e daí? Mas se você compreender, aceitar e viver de acordo com isso, descobrirá que existe apenas uma causa. Ouça com atenção. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, 5. Aqui vemos uma individualidade universalmente difusa. Então, descobri que ele tem um nome, e esse é o seu nome para sempre. Qual é o nome? Ele disse, e eu sou. Êxodo 3, 14. Todos aqui sabem que são, e mesmo que você não saiba quem você é, o que você é e onde você está, você sabe que é, e sabendo que você é, você está dizendo eu sou. Você poderia sofrer de amnésia total, mas não pode esquecer que é. Quem? Eu não preciso saber onde, eu não preciso saber, mas eu sei que sou. Portanto, todos sabem que eu sou, e se Deus é um, então é uma universalidade difusa. Um indivíduo completamente difuso não pode ser outro. E se ele é a única causa de tudo que existe, então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Então, quando leio os milagres das Escrituras, vejo-os como parábolas encenadas. E assim, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Marcos 4, 39. Se há apenas uma causa, aquele que acalmou o vento e o mar é quem causou isso. Não pode haver outra. Quando vejo o mundo e ele me parece confuso, e se eu o compreendo, então, eu que o compreendi e aquilo que foi compreendido foi causado pelo mesmo ser. Não pode ser outro, não há outro. Portanto, se há apenas um Deus e Pai de todos nós, que está acima de tudo, através de tudo e em tudo, então, se Ele está em tudo, eu sei que Ele está em mim, pois digo eu sou. Eu também sei que Ele está em cada ser neste mundo. Mas, embora Ele esteja em cada ser, e existam bilhões, Ele está em mim, e há apenas um Deus, portanto, não posso dizer que Ele fez isso. Seu nome não é Ele é ou ela é, seu nome para sempre é Eu Sou. Portanto, não posso me eximir da responsabilidade. Não importa a aparência externa, eu sou a causa dos fenômenos da vida. Não importa a aparência, não pode ser outra coisa. Se eu aceitar isso plenamente, assumir total responsabilidade por tudo que observo, por tudo aquilo de que não gosto, sabendo que sou a causa e que tenho o poder de resolver e mudar, e exercer esse poder e ver a mudança em meu mundo. Se eu estiver disposto a assumir essa responsabilidade, serei libertado. Ora, se essa individualidade universalmente difundida, como ensinam as Escrituras, está presente em todos, então devo ter um conceito diferente de encarnação. Ensinam e falam sobre a encarnação como se fosse um indivíduo,
um ser único, há 2000 anos, que era o Deus encarnado, ele somente ele. Não como eu leio as Escrituras, a humanidade é a encarnação. E se eu leio as Escrituras corretamente, a figura central personificada como Jesus Cristo representa apenas essa figura arquetípica perfeita que todos devem expressar. Então, quando nos dizem que ele é a primeira testemunha, a verdadeira testemunha, o primogênito dentre os mortos, bem, aqui estamos nós, os mortos, no sentido de que nos esquecemos de quem somos. Pois se Deus é o Criador de todas as coisas, e no entanto, Ele está em mim e seu nome é Eu Sou, mas eu não me vejo criando nada no mundo que observo. Eu li o Jornal da Manhã e ela fez isso e ele fez aquilo e todas essas coisas e eu não consigo me identificar com nada disso que vejo, está tudo no exterior e ainda assim só existe uma causa. Só existe um Deus e esse único Deus reside em mim, e ele é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. Bem, o que eu tenho a ver com isso? Eu não poderia estar ciente disso, é a tempestade. Aqui está a tempestade. Mas quando ele acordou, entrou no barco e, ao entrar, adormeceu. Então a tempestade se levantou e, com o aumento da tempestade, eles ficaram com medo e o perturbaram, dizendo: Senhor, estamos perecendo, salva-nos. E então ele acordou e disse: Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então ele repreendeu o vento e a tempestade, e houve grande calmaria. Ele, o adormecido, em seu sonho, está causando a tempestade. Bem, onde está o barco? Eu sou o barco, e esta é a arca de Deus, e na arca de Deus todas as coisas estão contidas. Tudo entrou na arca. Então, o homem é a arca de Deus ou um fantasma do mar e da terra? Bem, ele não é um fantasma, ele é o barco, e aquele que dorme nesse barco é Deus Pai. Se eu aceitar completamente que somente Deus pode criar e que Ele é a minha própria e maravilhosa imaginação humana, mesmo que eu não conheça as pessoas sobre as quais estou lendo, se eu leio e me sinto perturbado pelo que leio, eu sou a causa dessa tempestade. Mas eu estou sonhando. Estou sonhando com tudo isso, e não percebo que estou causando tudo o que sonho. Por que não as conheço? Bem, quando você acorda de manhã depois de ter dormido a noite toda e se lembra do sonho, você sempre reconhece as figuras do sonho. Você reconhece as crianças que eram suas no sonho ou as pessoas que te assustaram? Você não as conhecia, nunca as viu antes. Mas como poderiam ser outras se não criadas por você mesmo, que não as reconhece? No entanto, todas essas pessoas que te assustaram quase até a morte foram causadas por você, o sonhador. Bem, o mesmo acontece aqui. Então, eu leio sobre eles nos jornais, não os conheço, mas sou a causa da tempestade porque adormeço, porque durmo. Quando eu acordar, haverá uma calma maravilhosa e tudo ficará em silêncio. Tudo voltará ao normal porque Deus adormeceu em nós. Essa individualidade universalmente difundida. E assim, sua revelação transcendente é personificada nas Escrituras como um ser chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é apenas a personificação de seu plano. Esse plano está nele mesmo, em você, e esse plano desperta em você, à medida que desperta, a memória retorna sobre quem ele é, pois lhe é dito que ele é Deus Pai. Bem, agora, você diz que eu não sou pai, você se esqueceu. Sou pai de 2 filhos, mas eles não são mencionados nas Escrituras. Vitória não é mencionada e José é mencionado, mas seu nome é José Névio e isso não é mencionado. Mas se sou pai, tenho que ser esse pai, pois ele está difundido em tudo e está em mim. A plenitude, todo o seu ser, não apenas um pequeno fragmento. Ele não fragmentou o eu sou e o dispersou. Ele está difundido, a individualidade universal difundida em tudo. Portanto, não posso dividir o eu sou. Então, o que ele é? Ele é um pai. Bem, eu ainda não o descobri, portanto, ainda estou sonhando. Eu ainda não o descobri. Bem, se eu o descobrir, terei que ser o pai do filho que ele predisse que seria. Um dia eu o encontrarei e, quando o encontrar, não só encontrarei o filho, mas também descobrirei o pai do filho. De quem você é filho, jovem? Eu sou filho de Jessé.
1 Samuel 17, 56. Ele é filho de Jessé e Jessé é simplesmente eu sou. Ele poderia facilmente ter dito: eu sou o filho daquele cujo nome é eu sou. E assim, eu vejo o filho e sei que ele é meu, bem, eu digo eu sou, então eu sou Jessé? E ele é o filho de Deus e o nome de Deus é eu sou, portanto, agora eu sei quem ele é e também sei quem eu sou. Foi preciso que ele me revelasse a mim mesmo. Eu não sabia disso. No entanto, eu era isso antes de adormecer, e durante o sono enfrentei a tempestade, a terrível tempestade da vida. E lutei contra outros seres aparentes, demônios. Chamei-os de demônios, chamei-os de Satanás. Chamei-os por todos os nomes possíveis e imagináveis, e atribuí causalidade ao meu mundo sombrio, tornando-me, portanto, um ser dividido e fragmentado, quando Deus não é dividido. Não existe demônio, não existe Satanás. Não existe ser fora de Deus. Agora ouçam estas palavras. Eu mesmo, sou Ele. Eu mato e eu dou a vida. Eu firo e eu curo, e ninguém pode livrar-se da minha mão. Aqueles que não estão familiarizados com as Escrituras ou não possuem uma concordância bíblica encontrarão essas palavras no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, versículo 40. Agora vamos para o capítulo 45 do livro de Isaías: eu sou o Senhor, e não há outro Deus. Eu faço a luz e crio as trevas, eu faço o bem e crio o mal, não há outro Deus além de mim. Não conheço nenhum outro. A versículos 5, 7. Aquele que cria o bem e o mal, a luz e as trevas. Aquele que mata é aquele que dá a vida, e aquele que fere é aquele que cura, e não há outro Deus. Como pode o homem realmente acreditar nisso, descobrindo que Deus é Ele mesmo, e não ser libertado? Ele pode, a partir de então, lutar para usar o poder que lhe pertence para resolvê-lo, e essa é a tarefa dele. Ele não consegue ver outro. Não existe outro. A tempestade é autocriada, assim como a paz e a calma. Portanto, não posso dizer que ele fez isso, que ela fez isso, que eles fizeram isso. Não existe essa coisa de ele fez isso, ela fez isso e a eles fizeram isso. Eles apenas refletem a paz e a calma dentro de mim ou a tempestade dentro de mim. E então, quando eu despertar e souber quem eu sou, e tudo voltar ao normal, então haverá a calma, e então haverá a paz. Até que eu esteja completamente desperto, estou perdido na tempestade. Então, ele entrou no barco, e agora este é o barco, esta é a arca, e ele permanece na arca até que o dilúvio cesse. E quando o dilúvio está baixando, ele tem um pássaro especial que lhe traz a notícia de que o dilúvio acabou, e é a pomba. Ele estende a mão e recebe a pomba e a leva para dentro da arca consigo, pois a pomba permanece sobre ele. Mas ele estende a mão e a pomba pousa em sua mão e então ele a leva para dentro da arca consigo, uma bela imagem e verdadeira. Você estende a mão e a pomba desce através de águas aparentemente cristalinas, pois quando você a vê, ela parece estar flutuando. Bem, se você está flutuando, então você está na água. Mesmo que você não veja a água, ela é cristalina, por isso. Você tem apenas um sinal de que é água. É por causa do movimento do pássaro. Ele não está usando suas asas. Ele não está fazendo nada além do que você vê um pássaro que nada, como o pato ou o cisne. E quando você o vê, ele está imóvel, mas se move, ou pode ficar parado, mas está sobre a água, e a pomba faz a mesma coisa. Você estende a mão, a pomba a segura, e você a acolhe. Enquanto você está sendo sufocado de beijos, tudo chega ao fim. Aqui, o drama é perfeito. E todos, porque todos são o Deus completo, não apenas uma pequena parte de Deus, o Deus completo, todos devem ter a experiência personificada como o espécime arquetípico perfeito, que nas Escrituras é chamado de Jesus Cristo. Contamos a história desse espécime arquetípico como um indivíduo único e falamos da encarnação, sem saber que a humanidade é a encarnação. Falamos dele como Deus encarnado e dos outros 3,5 bilhões como não encarnados. Então, eles se perdem na confusão. Então eu digo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Deuteronômio 6, 4. A palavra traduzida como o Senhor Eu Sou é Yod-Heh-Vav-Heh. Agora, deixe-me traduzi-la para vocês. Ouve, ó Israel, a palavra Israel significa o homem que governará como Deus, não como um Deus, governar como Deus porque ele é Deus. Agora, ouve, ó Israel. O Eu Sou, os nossos EUS Sou, é o único Eu Sou, não um monte de EUS Sou. O Eu Sou, que é o nosso Eu Sou, é o único Eu Sou, e esse único Eu Sou é Deus Pai, que é sim acima de tudo, através de tudo e em tudo. Se ele está em tudo e não pode ser dividido, então a totalidade dele está aqui e a totalidade está sentada ali apontando para a plateia. Ninguém pode dizer: bem, ela é a causa disso, ele é a causa disso, eles são a causa disso. Não há ela ou eles em Eu Sou. Se aceitarmos isso completamente, a vida se torna fácil. Posso não ver, neste momento, os efeitos imediatos do que fiz em minha imaginação, assim que resolvi a questão. Posso não ver a manifestação completa que confirma o que acabei de fazer, mas ela precisa acontecer, porque não há outro Deus para impedi-la. Não há diabo, não há Satanás para impedi-la, ninguém pode impedi-la porque não há outro Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Portanto, a tempestade deve ter sido criada por ele, e a calmaria também. Como ele proclamou: eu mato e dou a vida, eu firo e eu curo, eu formo a luz e crio as trevas. Eu formo o mal e faço o bem, a felicidade e o sofrimento. E não há outro. Então, quando você ouve pessoas falando de Satanás, demônios e todos esses outros, elas não conhecem o maior mandamento do mundo. Por que ele não mencionou nenhum dos 10? Todos eles são baseados no negativo, todos, exceto um. O único que não está entre os 10 é amarás teu pai e tua mãe. Esse é o único mandamento positivo entre os 10, todos os outros se baseiam no negativo não farás. Mas aqui está algo que não é um dos 10, embora contenha 10 palavras. Contém todos os 10 em uma apresentação completamente diferente. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Leiam. Há 10 palavras na declaração ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vejam o capítulo 6, versículo 4, e confiram, leiam um após o outro, do livro de Deuteronômio. Então, aqui estamos esta noite. Se você aceitar, talvez você se sinta mais tranquilo se puder culpar outra pessoa. É muito mais fácil encontrar um bode expiatório e culpar alguém. Aquilo é causado por isso ou por aquilo, ou pelo que eu comi. Comi algo que me fez mal. Aí você pergunta, por que comi isso? O que era? Qual foi a causa? Uma perturbação em você. É por isso que você faz exatamente o que fez, e então essa coisa está desequilibrada e aquela glândula está desequilibrada. Por quê? Por causa da tempestade dentro de você. A glândula não pode ser a causa da sua angústia, seu sonho é a causa da sua angústia. Se você pegar esta arca e sacudir toda a sua estrutura, alguém que não conhece a única causa do mundo, que é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, tentará encontrar algo externo como causa secundária. E não existe causa secundária. Recebi uma carta esta semana de uma senhora, que está aqui. Trata-se do seu próprio ser maravilhoso revelando a si mesma uma imagem maravilhosa. É tudo auto-revelado. Estou num lugar, disse ela, mal mobiliado, sem tapetes, sem carpetes, e aqui estão meus filhos. Os meninos estão de macacão limpo, sentados em cadeiras de encosto alto, e as meninas com longos vestidos de algodão engomados. Pareciam com o que imaginamos que os quaquers devem parecer, sentados eretos. Pareciam sem emoção. Lá estavam eles, meus filhos, e estávamos esperando o pai. Então veio a notícia, que eu já sabia por meio do pai, de que ele não voltaria. Ele não está morto, mas o trabalho que ele fez com as crianças terminou. Ele o concluiu, e está perfeito, e agora ele não vai voltar. Então a cena muda e estamos numa casa de fazenda.
Olhamos pela janela e vemos uma colheita maravilhosa, exuberante. Você nunca viu uma colheita tão linda e abundante. O mais velho volta e está radiante de felicidade. Pela primeira vez, ele está criando por si mesmo. Então, as meninas e os meninos que estão lá começam a criar como nunca antes. Antes, eles apenas obedeciam ao pai, como automatos, e executavam suas ordens. Mas agora que ele se retirou porque seu trabalho está concluído, eles se tornam criadores por si mesmos. Que experiência maravilhosa! Ela viu o mundo em miniatura. Sua retirada, segundo as Escrituras, significa que ele morreu. Se eu não morrer, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei, e tu estarás comigo. Blake, Jeremias. E assim, daqui a pouco vocês não me verão mais, e depois, daqui a pouco, vocês me verão, mas quando esse breve período passar e vocês me virem, vocês me verão como vocês mesmos. Pois agora eu me retiro, para onde? Para dentro de vocês. Vocês não são mais automatos movidos de fora, agora vocês se moverão de dentro, e tudo o que eu, o Pai, sou, vocês saberão que são. Então, se ele é um pai, então vocês são pais. Se ele é um criador, então vocês são criadores. Seja lá o que ele for. Ele então sai do deserto com sinais e maravilhas, e o sinal mais notável foi o da serpente ardente. Ele sai da seguinte maneira: o véu do templo se rasga de cima a baixo e todas as pedras se fendem. Esse é um dos sinais de sua partida do deserto. Assim, tudo o que é dito nas Escrituras é experimentado pelo homem, e ele sabe por experiência própria que é Deus Pai. Ele permanece em sua pequena veste de carne e osso apenas o tempo suficiente para contar quão verdadeira e maravilhosa é a história e que existe apenas mas apenas um caminho para a salvação. Não há dois caminhos, não há outro caminho. Existem inúmeros livros escritos apresentando vários caminhos para a redenção, mas existe apenas um caminho para a redenção. Tudo está revelado para nós nas Escrituras, apenas um caminho, e o indivíduo segue esse caminho, direto por ele. Ele é o caminho e não há outro caminho. João 14, 6. Primeiramente, quando há tempestade. É o vento nesta história. Leia no capítulo 8 de Mateus. E começou a soprar o vento, e é um vento sobrenatural. É então que ele está prestes a despertar, e é narrado de forma dramática. Acordaram-no e disseram: Senhor, estamos perecendo. Salva-nos. E assim o vento desperta, e ele é o vento. Ele é a causa do vento e ele é o vento. Ao despertar dentro da arca, você desperta dentro de si, pois você é a arca. Então você sai e nasce do alto. Um mundo completamente diferente agora você, Deus Pai, entrará. Você impôs a si mesmo propositalmente a restrição da morte, sabendo que tinha o poder e a sabedoria para ser vitorioso e vencer a morte. Então você morreu sabendo que, apesar disso, poderia vencer a morte. E você vence. Por um nascimento do alto. Primeiro você desperta e, ao despertar dentro da arca, você sai e nasce. Todo o simbolismo do seu nascimento está presente. Agora chegamos ao Salmo 89, onde você deve encontrar Davi. Bem, de repente você o encontra. A memória retorna. Não é algo diferente, de repente sua memória está voltando porque ele sempre foi seu filho. Não é algo atual, ele sempre foi seu filho. E a cabeça está lá. A cabeça do gigante. Você a vê. Todo o simbolismo está presente nesta maravilhosa descoberta. E agora você descobre algo ainda maior, você descobre o pai dele, pois é ele quem você vai libertar, como nos é dito no livro de Samuel. Ele pergunta: De quem você é filho, jovem? Porque ele prometeu ao pai deste jovem libertá-lo. Qualquer um que pudesse derrubar o gigante que se opunha a Israel, libertar o pai, não aquele que o derrubasse, ele libertar o pai. 1 Samuel 17, 56. Então ele vai se libertar agora. Ele descobriu o pai do filho. O filho é o filho de Deus, e ele lhe diz quem é o seu pai.
Seu pai é Deus porque o nome de seu pai é Eu Sou. O nome de seu pai é Jessé. Então, agora ele não pode fazer nada além de cumprir sua promessa e libertar o pai. Assim, o pai é libertado na descoberta do pai do Filho de Deus, e ele sabe que é o pai daquele filho, e aquele filho é o Filho de Deus. Então ele sabe quem ele é. Embora ele atenda por um nome terreno quando o chamam, e assine uma carta e um cheque com um nome terreno, ele sabe quem ele é. E ele não precisa explicar isso a ninguém no mundo. Ele só pode dizer a todos, mas está se dirigindo a si mesmo: eu estou em você e você em mim e somos um. Assim, todos terão a mesma experiência e, no fim, ele retorna e há apenas um corpo, um espírito, um Senhor, e esse único Deus e Pai de todos. E, retornando da marcha vitoriosa através da morte, ele agora é o mesmo Deus Pai, mas expandido além dos sonhos mais ousados por esta maravilhosa aventura, esta excursão da mente a um mundo de morte. Que parecia fatal, que parecia definitivo. Agora, se eu conseguisse que você aceitasse isso 100% esta noite, não prometo que você não terá dor de cabeça amanhã, que não sofrerá intoxicação alimentar amanhã, que o chefe não o demitirá. Não estou fazendo promessa alguma. Mas digo a você que, se aceitar, saberá que ele não teve escolha. Você causou a tempestade. E talvez seu sonho transcenda sua pequena posição atual nessa empresa, e só ao ser demitido você poderá transcender. Conto a vocês quando fui demitido pela primeira vez. Eu nunca havia sido demitido antes, e um dia fui demitido da JCPenney, ganhando a quantia considerável de $22 por semana e pagando $5 de aluguel. E então eu tinha que sobreviver. E um dia, depois de 1 ano e meio trabalhando para eles, operando o elevador quando queriam, guardando chapéus em cestos quando queriam, fazendo tudo o que um garçom faria, e quando me demitiram, eu me perguntei por quê. Fui até o chefe e ele disse: bem, temos um sistema diferente aqui do que o de onde você veio. Eu sei que de onde eu venho, ninguém é demitido a menos que roube ou não esteja trabalhando, mas se fizer um bom trabalho naquilo para o qual foi contratado, não é demitido, é mantido por tempo indeterminado. Ele disse: bem, esse não é o nosso sistema. Quando a situação econômica fica assim, demitimos todas as pessoas que podemos, e quando começamos a nos recuperar, as recontratamos. Eu disse: o que eu preciso para me sustentar enquanto isso? Ele disse: esse é o seu problema. Então ele teve pena de mim e me deu uma carta para a RH Massey dizendo que aquele rapaz era um novato, vinha de Barbados e não conhecia o sistema, então, se tivessem um trabalho para ele, dessem-lhe um emprego. Então, eles me deram um emprego, mas reduziram meu salário de $22 por semana para $18 na Massey. Então, decidi ali mesmo que nunca mais trabalharia para ninguém neste mundo. Na primeira oportunidade, eu ia pedir demissão. Ninguém ia me demitir. Simplesmente pedi demissão depois de trabalhar lá por pouco menos de 1 ano. Um dia, pedi demissão e disse a eles que sairia na semana seguinte. Bem, por quê? Bem, acho que vou pedir demissão. E comecei por conta própria, nunca mais trabalhei para ninguém desde então, e isso eu não fiz. A primeira vez que fui demitido foi a gota d'água. Que sensação horrível, ser demitido sem ter feito nada de errado, só porque a economia estava em baixa naquele momento. Então eu digo a todos: vocês são a causa de todos os fenômenos de suas vidas. Não me importa o que seja, bom, ruim ou indiferente. Mesmo aquilo que vocês não entendem e que lhes parece remoto, estranho e desconhecido, vocês são a causa disso, se estiverem conscientes disso. Até mesmo o jornal. Se vocês estão conscientes disso e acham desagradável, vocês ainda são os sonhadores dessa tempestade desagradável. O dia chegará e vocês acordarão, e quando acordarem, tudo estará calmo. Não há outra explicação. Talvez essa seja a coisa mais difícil de aceitar, pois é muito mais fácil dar conselhos e dizer ao outro onde ele está errado quando ele está apenas refletindo. Seja o que for que esteja errado nele, ele está apenas refletindo o que está em vocês. Não está lá de verdade.
O vasto mundo inteiro testemunha o que estou fazendo. Bom, ruim ou indiferente. Então, se eu não gosto disso ou daquilo, bem, então, não procurem lá, esse é o reflexo. Observe aquele que causa a imagem, e tudo o que é causado em mim, pois há apenas um Deus. Portanto, há apenas um Deus e Pai de todos nós, que não está apenas acima de todos e por meio de todos, mas em todos. Que isso fique bem claro, que Ele está em todos. Então, essa individualidade universalmente difundida está presente em toda a sua plenitude. Não um pedacinho aqui e um pedacinho ali, mas o todo. Ele habita o corpo individual, o todo. E assim, se ele dorme, tudo bem, ele dorme até a tempestade passar. Quando a tempestade termina seu trabalho, então ele desperta. Ele repreende a tempestade que ele mesmo criou, e então há uma grande paz e uma grande calma. Se alguém aceitar isso como sua filosofia de vida e não se desviar para a esquerda ou para a direita, reconhecendo que é o único responsável pelos fenômenos de sua vida, mas somente por si mesmo, achará tudo muito mais fácil, muito mais fácil. Mas se, em certos momentos, for insuportável e a pessoa quiser encontrar uma causa secundária, no exato momento em que busca uma causa secundária, estará criando um demônio. Demônios, Satanás e todas essas coisas surgem da relutância do homem em aceitar o que as Escrituras ensinam. No instante em que se encontra outro Deus, constrói-se uma imagem de ouro. Quer você o chame de sacerdote, aquele a quem se deve recorrer para obter perdão, quer o chame de pai, quer o chame de outro nome, e nos dizem para não chamar ninguém na terra de pai. Se eu o chamo de pai, vejo nele uma autoridade que é diferente de mim, e maior. Portanto, não importa o nome que eu lhe dê, nem como eu o justifique, continua sendo falso. Aqueles que o ensinam e o incentivam são falsos profetas. Não me importa como você os chame. As pessoas se ofendem quando, em uma plataforma pública, você se torna pessoal e usa até mesmo esses títulos para dizer que são falsos e que não conhecem o mistério de Cristo. Elas perguntam: por que você diria isso? Um sujeito, aqui, talvez 5 semanas atrás. Ele vem talvez 2 ou 3 vezes por ano. Bem, ele é da velha guarda europeia. Seu pai, seus pais e toda a sua família eram católicos fervorosos da escola militar, e essa é a sua formação. Ele nunca esteve aqui sem que, ao final da reunião, sempre viesse à frente, sempre com alguma pequena observação desagradável, com um sorriso no rosto. Perfeitamente normal. É um reflexo de mim mesmo. Da última vez que ele esteve aqui, veio à frente, novamente, o sorriso e a saudação de sempre, mas o que eu disse naquela noite, que não foi tão incisivo quanto o que estou dizendo hoje, o magoou, foi interpretado de forma errada, e ele não conseguiu aceitar a causa como sendo exclusivamente dele. Então ele me disse: como está o grande enganador esta noite? Perfeitamente normal, você pode dizer o que quiser. Se eu sei quem sou, podem me chamar do que quiserem. Para mim, tanto faz. Como minha esposa me disse na sexta-feira passada. 3 senhoras entraram e, quando souberam que havia uma taxa, uma perguntou o preço, e minha esposa respondeu $3. Uma delas se tornou porta-voz das 3 e disse: $3. Bem, eu não pagaria nada por esse tipo de palestra, porque é tudo uma bobagem mesmo. Então ela veio para se banquetear com bobagem, mas havia um preço para a bobagem e ela não queria pagar. Então, por que vir e gastar 1 hora do seu precioso tempo sabendo que será uma bobagem de qualquer maneira? Ela disse: eu não pagaria por esse tipo de reunião porque é tudo uma bobagem. Bem, vá gastar seus $3 ou seus $10 em outro lugar. Pessoalmente, adoro dobradinha, só que minha esposa não cozinha. Fui criado comendo todas as vísceras do animal. Toda semana tínhamos tudo que você possa imaginar que viesse de dentro do animal, comíamos do cérebro para baixo, porque, em primeiro lugar, era barato e éramos 10 filhos, meu pai, minha mãe e minha avó, além dos empregados, e todos precisávamos comer. Embora as coisas fossem muito, muito baratas naquela época, quando você tem 15, 16 filhos para alimentar,
você recorre aos cortes ainda mais baratos, e isso significava cérebro, timo, rins, fígado, coração e dobradinha. Então, comíamos tudo isso. Não havia um dia sequer em que não comêssemos alguma víscera, os órgãos vitais. Então, estou muito familiarizado com a palavra dobradinha. E para ela, aquilo era dobradinha, então ela foi a outro lugar. Provavelmente, ela foi a um restaurante chique e gastou seus $3. Então, o corpinho assimilou o que pôde e expeliu o que não pôde, e essa foi a sua pequena refeição de $3. Então eu digo a vocês, e aceitem isso esta noite, se multiplicarem o que pagaram ao entrar por qualquer quantia no mundo, ainda assim não seria suficiente para pagar por isso. Se vocês acreditarem. Se aceitarem e decidirem viver de acordo com isso, terão comprado para si a liberdade, a verdadeira liberdade. E qual é o preço da liberdade? Digam-me quanto ela vale. Se vocês não conseguirem alcançar o ápice, então, vocês realmente não querem a liberdade. Portanto, não se pode atribuir um preço à liberdade. O que vocês têm esta noite que não dariam por completo se fossem escravos, e que, ao dar isso, seriam libertados? Bem, agora, tudo o que vocês têm? Bem, eu digo que, se esta noite vocês realmente acreditarem que existe apenas um Deus e que esse Deus está em vocês em sua totalidade e que seu nome é Eu Sou, e embora você talvez não saiba quem você é, você se esqueceu disso, ou até mesmo onde você está, você se esqueceu disso, e que seu relacionamento, sim, você até teve um filho e nem sabe o nome dele, você se esqueceu disso. E um dia a tempestade passará e eles o despertarão. Na verdade, eles o despertarão primeiro na tempestade, porque a tempestade o desperta e você desperta. A tempestade é o vento e esse vento, você não o suporta, é tão terrível, tão completamente diferente, e então você desperta. Ao despertar, você emerge, você nasce de cima. Logo depois, a memória retorna e ali está diante de você aquele que sempre foi seu filho, e agora você sabe que é o pai dele, e sabe que o pai dele é Deus. Então você não precisa perguntar a ele: de quem você é filho, jovem? A resposta já retornou. Nas Escrituras, você faz a pergunta e ele lhe responde, mas Saul não entendeu porque Saul estava louco. Ele ainda estava no mundo dos sonhos. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, jovem? E ele disse: sou filho de Jessé, o belemita, teu servo. 1 Samuel 17, 56. Mas Saul estava louco e não sabia. Agora, quando ele vier até você, você saberá. Você não precisa perguntar a ele: quem é seu pai? Porque você sabe que é o pai daquele que está olhando, e ele sabe que você é o pai. E assim, tudo se revela dentro de você, e então você conta a história eterna. Está tudo lá, como um livro lacrado, até aquele momento em que se rompe dentro de você e tudo se revela. E você simplesmente a conta. Então, que o mundo permaneça na tempestade, se assim o desejar, mas saiba que você é a causa da tempestade e também a causa da paz. Se algo é muito difícil de compreender, reflita sobre isso mesmo assim. Não é o contrário. No momento em que você enxerga o outro como causa, você está criando um demônio e o transformará na coisa mais monstruosa do mundo. Então chegará o dia em que você terá que se livrar de todos esses demônios. Existem inúmeros volumes escritos sobre demonologia, você sabia? Vá à biblioteca e verá inúmeros volumes escritos por pessoas aparentemente inteligentes. As igrejas falam e ensinam demonologia, falam de demônios, falam de todos esses seres desencarnados que estão obcecando os outros. Recebo ligações. Quando digo que não existe demônio, a resposta é: vou procurar outro lugar, porque você não sabe. Então, eles vão encontrar alguém que acredita em demônios e que, por um preço baixo, os curará, e assim eles se livrarão de seus demônios. Eu lhes digo: não existem demônios fora daqueles que vocês criam dentro de si mesmos. Todos os monstros do mundo são criados por aquele que contempla o monstro. Tudo no mundo é você mesmo projetado para fora, mas tudo. E não há outro.
Só existe Deus. Há um só Deus e Pai de todos, que está em todos. Porque só Ele é um, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. O que lhes digo agora foi dito a vocês e a todas as criaturas debaixo do céu antes da criação do mundo. Não estou citando exatamente, mas vou lhes dar a passagem, o primeiro capítulo, versículo 23 de Colossenses. O evangelho que vocês acabaram de ouvir foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Conseguem imaginar? Então veio o esquecimento com um propósito. Mas o evangelho que vocês acabaram de ouvir, esta boa notícia da salvação, foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Depois, lemos no quarto capítulo de 2 Coríntios. Trago sempre em meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em meu corpo. Conseguem imaginar que vocês são Cristóvão, o portador de Cristo? É isso que significa. Se eu sou Cristóvão, então eu sou o portador de Cristo e sou a arca na qual ele dorme. Ele está profundamente adormecido. E todos os animais estão lá. Todos os seres vivos imagináveis debaixo do céu estão na arca. Mas o Senhor está dormindo. Imagine a confusão quando aquele que é o mestre de tudo, o Senhor de tudo, dorme. Mas um dia, a inundação cessará, ele despertará e abrirá a janela, e o Espírito Santo, em forma corpórea como uma pomba, virá e dirá que a inundação acabou. A grande inundação onde o homem se afogou em ilusões e lutou contra todos os fantasmas que ele mesmo criou. Então, esta noite, leve isso a sério. Faça disso sua filosofia de vida, faça disso a pedra fundamental da sua existência. Comece amanhã como uma nova pessoa no seu escritório ou onde quer que você vá, e o chefe não será mais um chefe. Você é o único chefe. Ele está refletindo tudo o que você faz dentro de si. Tudo o que ele faz é porque você permite. Se você acha que ele gosta ou não de você, o comportamento dele precisa refletir isso. Se você sente que quer uma promoção naquele escritório, se você gosta do que está fazendo, então, conquiste-a. Quando você a receber em um futuro próximo, e pode ser que ela venha por intermédio dele, ele pensará que foi ele quem a iniciou, e você não o desilude. Simplesmente deixe as sombras seguirem seu curso e não discuta com elas. Deixe tudo acontecer perfeitamente normal e você conseguirá sua promoção. Quando minha mãe queria ir para os Estados Unidos, ela sempre deixava meu pai tomar a iniciativa. Ela deixava tudo pronto, os vestidos todos feitos, porque em casa não tínhamos vestidos prontos, então ela chamava a costureira para fazer tudo. Mas ele estava no trabalho e as coisas eram feitas durante o dia. Meu pai não era muito curioso sobre o que as mulheres faziam, então ele não sabia. Se havia uma costureira, era porque havia encomendas por causa das crianças, então algo estava sendo feito para elas. Minha mãe mandava fazer os vestidos e tudo o que precisava para ir para os Estados Unidos, e então ela dormia lá. Aí um dia ele chegava em casa e dizia: Sabe, Vilsei, eu estava te observando e acho que você precisa de férias. Sabe o que eu fiz? Reservei uma passagem para você no navio SS tal e você embarca daqui a 2 ou 3 semanas. Exatamente como ela planejou. Mas ela o agradeceu profusamente. Oh, Joseph, você é tão gentil e generoso. Você realmente não deveria fazer isso, é muito caro. Mesmo assim, ela fez tudo. Então ele a levava a bordo, todos nós nos despedíamos da minha mãe, e ela ia apenas para realizar o que já havia imaginado. E meu pai nunca se desiludiu com minha mãe, ele sempre acreditou que era ele quem iniciava tudo. Ela dizia: Afinal, essa é a maneira como seu pai encara a vida. Ele é o homem da casa, ele tem que tomar a iniciativa em tudo. Eu nem sei o que vamos comer no café da manhã. Nosso café da manhã é o que chamamos de um almoço farto por aqui. Mas a primeira coisa que seu pai faz quando vai ao mercado é mandar para casa toda a carne que quer para o café da manhã e para o jantar. Então ele chama o carregador e diz: Leve isso, aquilo e aquilo outro e vá logo. Quando minha mãe recebia a carne, ela já sabia se ia comer coração, rim, fígado ou o quê. E esse era o meu pai.
Ele fazia todas essas coisas e ela permitia, mesmo que, no fundo, ela já fizesse o mesmo. Mas ele desempenhou seu papel lindamente, e ela desempenhou seu papel, quieta, simples e maravilhosamente, e foi isso. Então, no seu escritório, deixe o chefe te dar o aumento. Simplesmente deixe que ele dê. Agradeça antes que ele o faça fisicamente, é isso se você gostar do escritório e se não se imaginar em outro lugar. Talvez amanhã você se surpreenda e seja demitido, ficando terrivelmente chateado, mas saiba que isso não aconteceu por uma segunda causa. Aconteceu porque sua ambição precisava te tirar daquele lugar para que você pudesse realizar seus sonhos. Se eu nunca tivesse sido demitido da JCPenney, talvez hoje eu fosse o responsável pelos elevadores, quem sabe? Se eu ainda estivesse lá na minha idade, bem, eles poderiam ter me aposentado ou algo assim, mas se eu continuasse no emprego, o que mais eles poderiam fazer? E então, eles me demitiram porque eu estava sonhando. Eu estava sonhando sonhos nobres e sonhos maiores, para transcender as limitações daquele pequeno emprego e da maneira como eu vivia em um único quartinho. Bem, eu estava tendo sonhos. E, nossa, quantas tempestades se interpuseram. Mas todas as tempestades se somaram, todas as tempestades que eu sonhava em meus sonhos. Eu estava sonhando com todo tipo de coisa e me envolvendo em todo tipo de confusão, e, portanto, acabei sendo expulso de qualquer maneira. Mas até a tempestade fez seu trabalho e, quando a tempestade terminou seu trabalho, então eu acordei e então a calmaria, a grande calmaria, tornou-se realidade. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Onde está eu sou a verdade, a luz? Resposta. Esse é o capítulo 14 de João. Versículo 6. Pergunta. Os eventos na Bíblia não são históricos. Resposta. Não é história secular, é história divina, mas não história secular. Pergunta. Se a Bíblia não é historicamente verdadeira, como explicamos as descobertas desses arqueólogos? Resposta. Bem, eu não vi nenhum que coincida com qualquer declaração bíblica. São todos contraditórios. Você nunca encontrará. Certo, este é o túmulo de Davi. Que Davi? Que túmulo? Então eles construíram um sepulcro e o chamaram de sepulcro sobre o local de Davi. Depois disseram que foi ali que ele foi enterrado. Quem? Jesus Cristo. Então eles têm outro ali. E este é onde Maria foi enterrada. Que evidências temos? Porque algum pai da igreja nos primeiros tempos apontou este e aquele. Isto parece um crânio. Então ele foi enterrado no lugar chamado crânio e este lugar se assemelha a um crânio. Então coloquem um ali. Ali é onde ele foi enterrado. Então eles constroem um sepulcro e o chamam de o Santo Sepulcro. Não tem nada a ver com a realidade. Não estou negando que tivemos civilizações incontáveis séculos antes de Cristo. Não estou negando isso de forma alguma, mas não tem nada a ver com a história das Escrituras. Se eu usasse certas coisas. Tipo, eu posso contar a história de Abraham Lincoln. Certo, a primeira letra do nome dele é A, de Abraham, a segunda é L em Lincoln, Al é um nome para Deus, Aleph Lamed, Al. Ora, agora eu posso simplesmente falar de Deus na terra. A palavra Abraham significa o pai das multidões. Bem, ele ainda é, em certo sentido, o pai do nosso país, porque antes disso era um mundo dividido e então ele unificou. Ele é a influência unificadora. Bem, eu posso simplesmente construir uma história em torno de Abraham Lincoln. Quando ele assumiu o poder neste país, quando tudo começou, falamos das 13 colônias originais. Bem, hoje temos 50, mas antes eram 13. Então eu posso falar agora das 13 desse ponto central com 12 ao redor e fazer todo tipo de coisa na minha imaginação, mas isso não faz com que seja verdade. Certamente não faz com que seja verdade. Mas eu posso pegar o nome de Abraham Lincoln e fazer todo tipo de coisa com esse líder que nos uniu e que nos conectou. E depois me afastar completamente do lado histórico do papel que ele desempenhou,
se eu quiser entrar no campo da mitologia. Mas a Bíblia não é isso, a Bíblia não é história secular, tudo é sobrenatural. Quando vejo Davi, encontro-o em espírito. O que a Bíblia diz? Que Davi, em espírito, me chamou de meu Senhor. Não apague a palavra espírito. Davi, em espírito, me chamou de meu Senhor. Você lê isso no capítulo 20 de Lucas, versículo 44, ou no 22 de Mateus, versículo 43. Então ele perguntou: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles responderam a todas essas perguntas com base na tradição. Por quê, então, Davi, em espírito, o chamou de meu Senhor? Agora ele está perguntando sobre si mesmo. Bem, se considerarmos historicamente, Davi viveu por volta de 1000 a.C. E onde Davi o encontrou? Ele diz que em espírito, onde eu encontrei Davi? Em espírito. Então, quem é ele senão um ser sobrenatural? E quem é Deus senão espírito, não carne e sangue? Então, todos esses caras que falam de Deus e do mundo de amanhã, estão falando de carne e osso. Como aquele que eu ouvi semana passada, sobre a segunda vinda de Cristo, falando de carne e osso. Que se ele viesse, não haveria mais morte, nem insuficiência cardíaca, nem lepra, nem câncer, e você fica se perguntando qual é o sentido de tudo isso. Aliás, ele estará no ar hoje à noite às 21h30, com a mesma história, e como está gravado, não dá para mudar. Bem, nunca ouvi tamanha bobagem na minha vida. Aqui está o meu sonho realmente confuso, pois estou olhando para ele e quero saber quando, afinal. Estou me lembrando de um sonho, e foi um pesadelo, e só isso. Por que seria um pesadelo para mim se me dissessem que, quando eu deixar este mundo, continuarei em um corpo tão excrementício? Não consigo conceber. Imagine só que Deus fez do homem um escravo assim quando se tornou homem. Ele assumiu a forma de um escravo, a palavra é escravo, e se tornou obediente até a morte. Bem, você sabe que não existe nenhum homem neste mundo poderoso o suficiente, rico o suficiente, sábio o suficiente para ordenar a um escravo que realize as funções normais e naturais do seu corpo. Ele tem que fazer isso ele mesmo. E ele não é um escravo. Boa noite.